agora que a gente já viu, né, a forma de pensar em hand, de esquematizar na cabeça aquele grupo de mãos, a gente já viu o que a gente não deve fazer em relação a hand. Agora a gente vai ver os principais fatores que influenciam nesse gargalo, nesse funil que a gente tem que fazer quando a gente pensa em hand. A gente já entendeu que o hand começa desse tamanho, vai diminuindo, quando chega lá no river ou no final da mão, até onde você foi, no turn, ele tem que estar num grupo pequeno de mãos. Tá? E agora a gente vai ver os fatores, os principais fatores que influenciam isso. Inclusive aqui vai ficar clara a conexão total entre a aula de hoje e a aula anterior. Tá? Então a gente vai ver agora os principais fatores e exemplos, né, claros de cada um deles influenciando nesse pensamento de hand. Nesse estudo de hand que a gente tem que fazer para sempre, o tempo todo na mesa, enquanto você jogar poker. Beleza? Então vamos lá ver o que eu separei aqui. Então vamos lá, vamos ver quais são os fatores que definem, né, os principais fatores que definem o hand, para a gente pensar. Separei aqui os 4 fatores que eu acho mais importantes, ok? Fase do torneio, aqui entraria também tipo do torneio, tipo barra fase, tá? Fase do torneio é essencial você pensar sempre, tá? Em que hora do torneio você tá? Tá na hora, tá no início, tá no meio, tá no final na pressão da bolha, tá no final perto da FT, já estamos na FT. Então a fase do torneio é fundamental, seria o ponto principal aqui para você pensar, tá? Sempre em que momento você tá. Segundo aqui, isso aqui conectado ao vilão, tá? O vilão tá um pouquinho mais para a esquerda que esses dois, tá? Porque eu acho um pouco mais importante o vilão, a análise do vilão. Então fase do torneio versus a imagem que você tem do vilão naquela hora. Então o cara tá abrindo o raise ali, reta final de torneio, um vilão que você conhece, um reg bom, você já tem que projetar um hand. Um donkey que adora ver flop, tá dando limp lá no meio do torneio, tá? Qual o hand dele? Que hand que ele tá fazendo isso? Outra conexão aqui, fase do torneio, vilão, stack, vão estar conectados, tá? Então você tem um momento, tem quem tá abrindo, tem o tamanho do stack daquele cara, é pequeno, é médio, é grande, tá? Posição, barra esquerda que eu botei ali, então tudo interligado. Agora a posição que o cara está abrindo é lá da frente, é do meio, é do fim da mesa, tá? A esquerda dele, tá? Isso também influencia. Às vezes o cara está abrindo com uma esquerda que está toda pequena, ou ele está abrindo com uma esquerda que está toda grande, às vezes ele está abrindo uma esquerda que é muito dura, são caras muito bons. Tudo isso vai somar para você fazer essa análise, interligar isso para chegar o mais perto do range do cara. É só isso? Não, isso também eles também estão interligados, a posição e o stack, assim como o vilão, o stack, a posição, tá? Então tá todo mundo conectado. Tá? Teria mais uma seta aqui do vilão para posição, só não botei para não poluir demais aqui o desenho, mas o que eu quero falar, tá tudo conectado. Tá? Por que a fase do torneio está um pouco mais para trás? Eu ainda acho mais decisivo o momento do torneio que você se encontra, para você projetar o hand. Por exemplo, o stack. O stack ele é decisivo? Não, ele no início do torneio, por exemplo, só tem stacks enormes. Então você fica um pouco confuso se você pensar ali só no stack nessa hora, tá? No final, um stack grande com certeza vai ser um fator importantíssimo, porque ele aperta mais. O vilão ele já conta um pouco desde o início do jogo, por isso ele está um pouco mais para a esquerda, tá? Independente da fase do torneio, o vilão já tem aquele perfil próprio. Posição também conta desde o início, tá? Só que quando você chegar mais para o final, o stack às vezes vai influenciar um pouco mais que a posição. Um cara muito grande vai cutucar mesmo de posições não tão boas, no início ele já não vai fazer. Então quase sempre a fase do torneio ela está embutida nesse raciocínio. Os outros também estão, mas às vezes não com não tanta relevância. Então esse aqui é o esquema que eu estou mostrando para você pensar em hand, para você ter essa visão na sua cabeça. O que é esse esquema aqui? É a dinâmica de mesa da aula anterior, certo? Onde eu falei de posição, vilão, stack, fase do torneio. Tá? Então o hand ele é muito baseado em quê? A dinâmica da mesa. Como é que você define o hand do cara de uma forma mais acertada? Entendendo tudo que está acontecendo naquela hora. Para finalizar, eu fiz um gráfico aqui dividindo, né, um pensamento mais amador de um pensamento profissional. Beleza? Vamos ver aqui o gráfico.
Eu dividi em 4 níveis os jogadores. Poderia dividir em mais, tá? Mas como é uma forma de ilustrar, né? De passar o conceito, acho que aqui fica bem ok com esses 4 níveis. Vamos começar aqui de baixo para cima do Donkey, né? Em relação ao Donkey. O que ele pensa disso aqui? Ele pensa nas próprias cartas, né? O Donkey, basicamente, se ele tem, por exemplo, dama e valete, né? Ele irrita a dama, ele aposta, ele tem 2 pontos, ele paga. Ele não está pensando em hand, ele não está pensando em vilão, ele não está pensando em nada, ele está pensando em irritar, fazer o jogo dele. Às vezes dá vontade de blefar, ele blefa, mas vai assim, como a gente diz, clicando botões, né? Em relação ao reg fraco, que eu botei aqui, né? Próprias cartas, né? Óbvio, todo mundo vai jogar. Hand do vilão, aqui ele pensa no hand do vilão. Só que o que acontece? Ele pensa numa ordem que não é a ideal. Ele pensa no hand do vilão e depois ele vai analisar, tá, aqueles fatores que influenciam no hand. Então ele pensa no hand, aí depois ele por exemplo, ele chega assim e fala: esse cara deve ter as e valete. Mas aí ele fala: não, mas as e valete daquela posição ele não jogaria assim. Não, essa hora do torneio acho que ele daria all-in. Confunde um pouco a linha de raciocínio. Ele, em vez de pensar nos fatores, né, ele já larga pensando no hand. Então ele acaba que não tem a melhor linha para chegar num hand mais preciso. O reg bom aqui, já eu considerei que faz o raciocínio correto. Ele pensa nos fatores, né, que mais influenciam no hand, e depois pensa no hand. A diferença que eu botei do reg bom para o top player foi mais ou menos a capacidade mesmo de análise, né? Aqui ele analisa um pouco menos que o top player, aqui também. Em função disso, né, a análise de hand dele é um pouco mais incompleta do que a do top player. Mas o top player e o reg bom tem a mesma linha de raciocínio, tá? Só que um com um pouco mais de profundidade que o outro. Beleza? Então esse gráfico aqui é bacana para ilustrar, tá? E ver que se você não está pensando dessa forma aqui, você não está otimizando esse pensamento em relação a hand. Pensando em hand um pouco antes disso se complica, acaba entrando mãos que não deveriam nem estar aqui nessa primeira análise. Então isso aqui é para dar uma ajudada aí a organizar na cabeça essa parte de hand que é tão importante no jogo. Agora vamos lá ver as mãos que eu separei para a gente ver os fatores que mais influenciam no hand de uma forma agora no pano, né, de forma prática. Vamos lá. Então vamos ver aqui as mãos, né, que eu separei para a gente falar de hand, né, sobre esses fatores que influenciam no hand. Tá? E para quem assistiu, né, a aula anterior que eu fiz, dinâmica de mesa, vai ficar fácil reconhecer as mãos que eu vou usar aqui como exemplo. Tá? Por sinal, para quem não viu, né, a aula 2, eu aconselho que volte e assista a aula 2, tá? Porque elas são conectadas, a 2 e a 3, então é importante você pegar tudo que foi passado na aula anterior. Vamos ver aqui então as mãos. O que eu separei aqui para a gente falar sobre hand foi o seguinte: uma situação, né, onde a gente tem dama e valete off, tá, do botão. Nos 3 cenários que eu vou mostrar, a gente tem essa mão. O que muda nesses cenários? Mudam os stacks e muda a fase do torneio. No caso, a posição aqui vai ser fixa, tá? O vilão vai estar sempre abrindo do cutoff e a gente com dama e valete off sempre do botão. Nesse primeiro cenário aqui, né, para quem viu a minha aula anterior, para quem não viu eu falar agora, eu prefiro foldar, tá? Eu acho que o vilão aqui abrindo um 3x, ele está abrindo um raise forte. É uma hora do torneio em que roubar o blind ainda não interessa tanto, tá? Então o range dele não é tão largo como seria no momento mais para frente do torneio. Então aqui eu não gosto nem de dar call nesse dama e valete. Eu acho que o call não traz um range mais fraco que o seu. E acho cedo aqui para arriscar um tribet light, inclusive porque esse tribet teria que ser alto, já que ele está abrindo 3x, né? Então teria que arriscar bastante ficha num spot que eu acho ainda cedo para botar tanto risco assim. Beleza? Então aqui eu opto pelo fold, ok? O segundo cenário que eu trouxe é o seguinte: o vilão abre, agora a gente está no middle game, tá? Começando ali o middle game, mas já tem antes, né? Os blinds já interessam aqui. Aqui cutucar para roubar o blind já é vantajoso matematicamente falando. O vilão tem um stack muito confortável aqui, 50 blinds,
Então aqui, diferente do anterior, eu já acho que o range dele de abertura é bem grande, mas ainda assim eu não gosto de jogar essa mão de call, tá? Não acho que é uma mão que traz tanto range dominado assim para você fletar, principalmente pela posição que a gente está colado um no outro, tá? Eu demonstro mais fraqueza ainda quando eu só dou call aqui nessa mão. Então aqui eu optei pelo tribet, tá? Em função do range que eu boto o vilão aqui, eu prefiro o tribet, tá? Do que o call e do que o fold. Na primeira eu prefiro o fold, tá? Então aqui eu optei pelo tribet, beleza? E no terceiro cenário, agora já mais para uma reta final, tá? O vilão abre, o Big Blind está bem pequeno, o Big Blind aqui tem 4 blinds. E o que isso me indica? Que ele abre um range largo, tá? Mas ele abre um range que pode dar call em 4 blinds. Claro que depois que ele abre, tudo que ele abriu, ele vai pagar. Mas considerando que esse cara é um cara que sabe o que está fazendo, ele vai abrir um range que quando ele toma o all-in ali do cara com 4 blinds, ele tem mãos que dê call que corram bem. Porque ele sabe que vai tomar all-in com uma frequência muito alta, porque o cara está muito pequeno. Então o que eu quero dizer, por exemplo, ele não vai abrir 9,5 ali nessa mão para ter que pagar o peludinho ali, o Big Blind, e ainda assim poder tomar um tribet meu ou do Small Blind. Então eu sei que o range dele nessa hora é um pouco ajustado para mãos que não precisam ser obrigatoriamente mãos fortes, mas são mãos que pagam 4 blinds, tá, de forma tranquila. Então aqui, em vez de tribet, call e fold, eu optei pelo shove, tá, pelo resteel aqui. Nesse cenário, o range dele tá abrindo contra um Big Blind daquele tamanho. A jogada que eu prefiro aqui é shove, ok? Então, agora o que a gente vai fazer? Eu vou voltar lá para os slides e agora eu vou mostrar, tá, através dos ranges ali de forma gráfica, né? O porquê de cada uma dessas jogadas, beleza? Vamos lá voltar no slide. Voltando agora aqui para os slides, tá? Vamos ver cada um daqueles ranges, tá? Então o primeiro cenário aqui é o range quando o vilão abre do cutoff no early game, ou seja, no início do jogo. Aquela hora que ele abre 3x lá, ele abre um 180 no blind 30-60. Esse aqui, ó, é o range que eu boto o vilão naquela hora, ok? O que eu acho que ele abre ali? Ele abre todos os pares, ele abre até um Ice 5 suited, até um Ice 9 off, abre rei 10, rei dama, aqui valete 10 off até o rei 10. Dos conectos ele abre aqui do 8 e 7 para cima, com um gap do 9 e 7 para cima, abre até um rei 9 suited, dama 9 suited. Tá? Eu acho que ele abre ali com uma frequência mais ou menos 24% no early game, tá? E esse range aqui. Claro que quando eu falo em range, tá? É sempre um range médio. Isso aí vai variar de quê? De vilão para vilão. Tem cara que vai abrir 45% essa hora, tem cara que vai abrir 16, 15. Aí depende, mas num range médio, eu imagino que o cara abra isso aqui, beleza? No segundo cenário ali, quando o jogo já está no middle game, que é aquela hora que ele tem 50 blinds o vilão, eu já acho que o range dele aumenta bastante, né? Então você vê que aqui de 23%, eu acho que o range dele agora vai para 36% naquele cenário. Ele com 50 blinds, chegando em fold ali, eu já acho que ele abre todos os ases, até um rei 5 suited, até um rei 9 off, aqui um 10 e 9 off, todos os pares, abre um pouquinho mais aqui o suited connects, abre 7 6 e o 8 6, abre até um dame 7 suited, valete 8, novamente, né, um range médio, ok, vai depender do vilão, mas eu acho que é mais ou menos esse range aqui no segundo cenário. E no terceiro cenário, quando o jogo já está na parte final, lá nos blinds mais caros, aí eu já acho que o range dele é esse aqui. Lembre que eu falei ali na hora que quando ele abre naquela situação que o Big Blind tem 4 blinds, ele deve estar abrindo mãos, tá? Que ele pague o Big Blind sem nenhum problema. Então o que eu tiro, por exemplo, do range dele? Tiro um 7-6 suited, tiro um 8-6, tiro esse tipo de mão que quando toma o win ali do Big Blind está sempre atrás, não tem uma equidade tão boa e ainda assim é vulnerável ao meu shove ou ao tribet do Small Blind. Então eu tiro esse tipo de mãos, tá? Eu deixo as mãos os ases todos que vão pagar tranquilamente ali o shove do Big Blind,
até um rei 9, até um rei 7 suta, todos os pares. Então, mais ou menos esse range aqui. Tá? Então, você vê até que em função ali da fase do torneio e dos stacks envolvidos, que no caso a posição ali é a mesma, os ranges alternam bastante. Ó. Vamos de 24% mais ou menos aqui para 36% e aqui vamos para 30%, entre 30% e 31%. Beleza? Agora vamos ver uma coisa sobre cada um desses cenários que eu montei aqui. Em relação ao range do cutoff no early game, tá? O que acontece aqui naquele range do cutoff no early game? Aquele range que eu mostrei agora é esse aqui, tá? De forma agora apresentado aqui em texto, né? Ele é esse aqui. E aqui é o nosso dummy valete off. Por que eu falei que eu não gosto de call ali, né? Porque olha só, o range que a gente botou ele abrindo, né? O dummy valete, ele perde para aquele range, tá? Ele é mais fraco que o range do cara, que o cara abre dali. E como eu falei, não acho um spot tão interessante para tribetar. Ele abriu 3x, eu teria que tribetar perto de 500. Eu tenho 2.500 fichas ali, seria 20% do meu stack, numa hora ainda muito cedo. Então não seria o cenário ideal ali que eu gostaria de fazer um tribet. Como o call é ruim e o tribet também não me agrada tanto ali, minha opção é o fold. Beleza? No segundo cenário, o que acontece? De todas aquelas mãos que ele abriu, que eu mostrei agora, que era 36% o range dele, mais ou menos, né? Quando eu tribeto, eu botei um range aqui que continuaria, tá? Ele abriu, eu tribetei. Daquele range grande, 36%, o que continua? Tá? Para mim, esse range aqui, tá? Um range médio aqui. Algumas mãos me dariam 4bet, outras mãos dariam call. Mas o que continua basicamente seria isso aqui. Tá? Agora, fazendo uma relação matemática, nessa hora, eu preciso que ele fold 57% das vezes para aquele meu tribet ser lucrativo. Quando ele folda 70%, tá? Aquele range inicial, esse range que ele continua, dividido pelo aquele range inicial que ele abre, ele só paga 30% das vezes, ou me dá mais uma, ou me dá um 4bet. Tá? Então, você vê que na matemática, aquele meu tribet aqui fica bem interessante. E diferente do primeiro caso aqui, não é um tribet que eu comprometo meu stack, que seja uma coisa assim muito cara em relação ao meu stack. Naquela hora eu também estou com bastante ficha, então é bem de boa esse tribet para mim. Então aqui eu não estou nem considerando, né, quando ele der call, o que vai acontecer e tal. Estou indo aqui para uma matemática mais crua, né, em relação ao pré-flop, de que a gente já tem um spot ali lucrativo, beleza? E no último cenário, quando ele abre a gente chova. De novo, né, daquele range todo que ele abriu, o que ele paga quando eu dou all-in? Aí eu de novo peguei aquele range, separei o que eu acho que ele paga daquele range quando eu dou all-in. Tá? Ele paga com par de 6 para cima, as 9 suta demais, rei valete suta demais, as 10 off e rei dama. Então, daquele range, que era mais ou menos de 400 mãos, ali 30%, ele vai pagar cerca de 1/3. Então, o que acontece aqui? Ele folda 65% das vezes quando eu dou aquele all-in. Então, 65% das vezes eu já coleto aquelas fichas. Das vezes que eu tomo call, eu ganho 1/3, tá? Eu pego esse range aqui que ele paga e boto contra o meu dummy valete e vejo que eu ganho 1/3 das vezes quando ele paga. Quando eu fizer essa conta aqui, esse somatório, vai ser uma jogada lucrativa, beleza? O que é bacana aqui? É que isso aqui é tudo em cima de ranges médios, né? Esses ajustes finos, quem vai fazer são vocês. Tá? Essa mão aqui, por exemplo, que é lucrativa contra esse vilão, de repente contra um vilão ultra mega tight, não seja. Tá? Esse tribet aqui, da mesma forma, contra um cara que defende tudo, talvez não seja. Um cara mega agressivo que vai te forbetar com uma frequência altíssima, talvez não seja. Então eu estou passando essa base toda conceitual, tá? Para que cada um consiga entender isso e botar no próprio jogo. É fácil? Não, não é fácil, mas está longe de ser fácil ser lucrativo no poker ou ser um grande jogador de poker. Então, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido toda essa parte do range, entendido a relação do range com a dinâmica da mesa, tá? Porque isso é muito importante. E a ideia do curso principal era essa,
tá? Passar essa base conceitual para você entender tudo que está acontecendo, conseguir jogar o máximo possível fora das suas próprias cartas, tá? E começar a jogar todo o cenário que envolve a situação. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje, assim como curtiram a última. Espero que tenha clareado, que ajude. Realmente esse é um assunto fundamental. Você tem que ter isso claro na sua cabeça, da importância disso, conseguir pensar de forma correta, de forma lógica. Não temos como correr disso. Estudo de hand é um assunto importante para a tua carreira inteira, em todos os momentos. Beleza? Então, galera, eu queria agradecer aqui mais uma vez a participação de vocês, convidar todo mundo para seguir a gente nas redes sociais, tá? Tem nossa página do Face, tem o nosso site, lineuppoker.com.br, tem o Instagram, YouTube, Twitter. Então, acompanha a gente aí na rede social, beleza? Porque como a gente já vem falando, em breve, agora tá chegando a hora, tá perto, a gente vai soltar uma mega novidade em relação ao ensino de poker, certo? Vai ser o sistema Lineup de ensino que vem realmente para revolucionar o sistema de ensino de poker. A gente sabe que tem coisa boa no mercado, né? Tem algumas coisas não tão boas, mas o método é muito parecido. Então a gente está vindo para mudar exatamente essa parte, o método, trazer uma coisa bem mais bacana nesse sentido, mais eficaz, mais divertida. Vou parar por aqui porque ainda não posso falar, mas só continue aí com a gente que em breve a gente vai estar soltando essa novidade aí para todo mundo. Antes de terminar, falar o seguinte: agora vem o carnaval, eu acho que é hora de dar um off aí do poker, curtir, zoar, beijar na boca, namorar, fazer o que cada um quiser. E aí dia 2/3, tá? Quinta-feira, depois de quarta-feira de cinza, a gente volta com a aula do Xenô de valor e blefe. E no dia 6/3, a última aula, tá? Ao vivo com nós três. Vai ser uma aula mais do Foster, mas vai estar todo mundo junto. A gente nessa aula vai ter uma surpresa, vai ter promoção. E a gente vai falar uma primeira grande novidade do sistema Lineup de ensino, beleza? Então é imperdível aí, vamos zoar no carnaval, vamos curtir, aí com juízo, claro. Dia 2/3 a gente volta aqui na pegada com valor e blefe, e dia 6 essa aula ao vivo aí com nós três, imperdível. Valeu, galera, grande abraço aí para todo mundo e continuem com a gente.